Boa noite, hermanitos, hermanitas, bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou contar um pouquinho para vocês de como eu conheci a Nina. A Nina estava na mesma escola que a minha filha e ela estava lendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então eu falei, nossa, eu já li esse livro, é muito legal, e a gente começou a conversar sobre esse livro. Então eu queria começar essa live com um pouquinho de um outro livro da Clarissa Pinkola, que é o Ciranda das Mulheres Sábias. E é muito legal esse livro porque ele fala de como as pessoas são bem-vindas, né? E eu vou ler um pouquinho aqui. Ah, minha criatura admirável, seja bem-vinda. Entre, estou esperando por você. E é por você e pelo seu espírito. Fico feliz por você ter conseguido encontrar o caminho. Venha, sente-se comigo um pouco. Pronto, vamos fazer uma pausa, deixando de lado todos os nossos inúmeros afazeres. Haverá tempo suficiente para todos eles mais tarde. Em um dia distante, quando chegarmos às portas do paraíso, posso lhe garantir que ninguém vai nos perguntar se limpamos bem as rachaduras na calçada. O que é mais provável é que no portal do paraíso queiram saber com que intensidade escolhemos viver. Não por quantas ninharias de grandes importâncias nos deixamos dominar. Por isso, vamos por enquanto permitir apenas que os pensamentos tranquilos nos abençoem por um tempo antes que voltemos a falar sobre o velho realejo do mundo. Venha, experimente essa poltrona. Acho que é perfeita para o seu corpo querido. Pronto, agora respire bem fundo. Deixe os ombros caírem até o ponto que lhe seja natural. Não é bom poder respirar esse ar puro? Respire fundo mais uma vez. Vamos? Eu espero. Viu? Está mais calma? Mais presente agora? Preparei a lareira perfeita para nós. O fogo vai durar a noite inteira. Suficiente para todas as nossas histórias dentro de histórias. Um momentinho só, enquanto termino de lavar a mesa com menta fresca. Pronto, vamos usar a louça bonita. Vamos beber o que estávamos reservado para uma ocasião especial. Sem dúvida, uma ocasião especial é qualquer ocasião a qual a alma esteja presente. Você já percebeu? Reservar para outra hora é o jeito que o ego tem de dizer rabugento que não acredita que a alma mereça prazer no dia a dia. Mas ela merece de verdade. A alma, sem dúvida, merece. E é com esse texto maravilhoso que eu convido vocês a compartilhar essa live, porque é muito gratificante ter mulheres assim como amigas, mulheres poderosas, mulheres criativas, que vêm entregar ao mundo coisas muito importantes. Então, se você tem uma amiga assim, compartilha e vamos seguir juntas. Obrigada a todo mundo que está aqui. Vocês também estão convidados. E esse texto foi... Esse texto eu li essa semana com um grupo de leitura que eu estou fazendo, que é o UIV. Elas sempre trazem mulheres maravilhosas. Oiê! Tudo Olá, bem? amei a introdução. Eu queria apresentar um pouquinho da Nina. A Nina é artista plástica, mãe da Moara e do Miguel. Tem um trabalho incrível, ela literalmente pinta e borda. A gente fez um curso juntas sobre O Caminho do Artista, que é um livro da Julia Cameron, que foi ministrado na época pelo Denis Elias, não sei se ele está aqui, e foi muito transformador nas nossas vidas e fez a gente criar essa irmandade, esse companheirismo, essa sororidade e como a Júlia mesmo chama, os espelhos de fé. E aí eu separei, depois
dessa pequena introdução, né, tem uma nota que ela chama, que ela fala sobre o significado de comadre. Então, essa conversa vai ser uma conversa entre... E eu vou ler um pedacinho porque eu Legal. também achei muito bonito. Em espanhol, esse termo significa algo semelhante a eu sou mãe e ao mesmo tempo você é minha mãe. É uma palavra usada para descrever a relação íntima entre mulheres que cuidam uma da outra, que dão ouvidos e ensinam uma a outra, de uma forma na qual a alma está sempre incluída. Então, eu acho que é super propício, né? Para a gente começar essa Super, conversa. super. Muito lindo. Aliás, são duas obras mestras, né, Jana? Sim, Duas mestras e duas obras mestras. O Mulheres que Correm com os Lobos e O Caminho do Artista. sim, Na verdade, eu costumo falar que são livros mágicos, assim, são portais. Tipo, portais quânticos, assim, que você abre o livro e quando você fecha ele, quando você termina, parece que a gente avançou numa velocidade tão, assim, rápida, né, que talvez levaria anos para a gente chegar nesse lugar que a gente chegou quando fechou o livro, quando terminou o livro, né? Então, ou talvez nem chegasse. Então, assim, tipo, são expressos que a gente pega através dessas obras, assim, são pontes, né? Eu sou muito fã desses trabalhos aí. Que legal que você trouxe esses textos. são oráculos, né? É muito legal isso, São oráculos. porque cada vez que a gente lê ou relê, toca num outro ponto, cai de uma outra forma, né? E eu acho que o livro, Exato. eu acho que o livro da Júlia também, assim, eu acho que é realmente, né, à toa que é um best-seller, O Caminho do Artista, porque é exatamente isso, cada jornada é única. Eu vou falar um pouquinho disso porque a Nina agora abriu uma nova jornada e esse livro, ele é muito um oráculo porque cada vez que você lê ele te traz o livro Caminho do Artista, né? Ele te traz novos insights e uma nova jornada. E agora a Nina está abrindo uma nova jornada desse Caminho do Artista, né? Que são 12 semanas e agora vai ser online. Queria que você falasse um pouquinho de como vai ser essa nova experiência. Legal, obrigada de você ter trazido isso. Então, eu abri ontem, na verdade, as inscrições, está fresquinho, né? E o caminho do artista, como a Jana já falou, é um caminho que eu já percorro ele há algum tempo, né? Então eu conheci ele em 2014 e desde então, todos os anos eu tenho formado, ou quase todos, na verdade, teve alguns anos que eu pulei, mas quase todos os anos eu tenho formado turmas, grupos de estudo em torno desse livro. E geralmente acontece presencial, né? Mas agora, devido a quarentenas, eu estou abrindo esse chamado online, o que é muito legal, assim, porque abriu a possibilidade da participação de gente de vários lugares do mundo até, né? Então isso é bem interessante. Aí a gente vai começar esse estudo em setembro, dia 17 de setembro. Vai ser todas as quintas-feiras. Tem um grupo de tarde, um grupo de noite. Aí quem quiser mais informações pode olhar lá na minha bio, que tem o link com todas as informações. Mas como é que vai ser, assim? É um estudo mesmo, né, do livro. Então é legal que cada participante tenha o seu livro. Vão ser 12 encontros, e daí, porque são 12 temas, né? Dentro do livro. É um caminho, é um caminho que percorre esses 12 temas. Então, é legal, assim, o que eu acho bonito desse caminho, Jana, o que eu acho legal, é que não é, assim, apesar do nome, né, o caminho do artista, ele não é um caminho só para artistas, né? Ele é um processo, eu acredito que é um processo iniciático. É uma, é um mergulho mesmo interior, é um caminho. O artista, ou esse caminho do artista, é uma coisa que a gente pode ver de uma maneira mais arquetípica, mais metafórica, né? Como um caminho de busca desse lado nosso que é criativo, inventivo, né?
do sensível, do poético também, né? Essa busca da visão do artista. É isso que esse caminho traz. E claro, ele é muito legal para quem é artista, porque ele fala direto, é papo reto ali com nossa alma, com o nosso interior. Mas ele é muito interessante para todo mundo, porque o que está lá, na verdade, é tudo muito humano, né? Então é tudo assim, é, é tudo para dentro, nada é para fora. Então é um caminho de autoconhecimento, como tantos outros que existem, né? Mas essa trilha é por esse lado mesmo, esse lado leve, esse lado criativo, esse lado é, poético e belo que existe dentro da gente. Então é um método, né? Um método que foi desenvolvido pela Julia Cameron ao longo de muitos anos, que ela, num primeiro momento, desenvolveu aplicando a si mesma, e depois ela começou a ajudar alguns amigos que eram artistas, que estavam passando por bloqueios criativos, né? E ela começou a perceber que servia para mais gente. E com o tempo ela foi também percebendo que servia também para pessoas que não eram artistas, né? Então é isso, assim. A jornada vai ser um aprofundamento, um mergulho nesse método, com um espaço de partilhas que você que fez, né, Jana, sabe que é o grande ouro desse caminho, são esses grupos que se formam, porque é também um caminho que você pode percorrer sozinho, você pode optar por fazer sozinho, ler o livro sozinho, tem um podcast, que é um conteúdo que eu já fiz também, que eu disponibilizei gratuitamente no Spotify, mas quando a gente faz em grupo, fica muito mais potente, né? Porque essas partilhas, essas trocas são para a vida inteira, né? São pessoas que a gente conhece e que vão passar a caminhar com a gente. Isso tem acontecido em todas as turmas que eu facilito. Isso é Quando... muito legal. Bom, vamos começar do começo, então. Eu coloquei aqui, como diz no texto, né? A gente não guarda a louça bonita para uma ocasião. A gente está aqui para trocar e para coloquei meu melhor batom. Tô aqui com meu melhor óleo essencial de rosas para te receber e para trocar com você. E acho que essa conversa vai ser de troca mesmo, né? Porque a gente vivenciou junto esse processo, juntas, né? Em 2014. E realmente foi um divisor de águas na minha vida. Não sei como foi para você. Mas me trouxe muitas respostas do que eu vinha há muito tempo já procurando, e o livro me trouxe, e a jornada me trouxe muitas respostas. E queria saber de você o que ficou disso, assim, dessa jornada, o que você trouxe para sua vida, assim, do processo criativo, acho que não só do processo criativo, mas de tudo, né? Dessa jornada que a gente passou em 2014. É lógico que é uma evolução diária, né? A gente vai a cada jornada incluindo ou aprimorando as coisas, mas queria saber de você o que foi para você desde 2014 até 2020 ter esse conteúdo, essas ferramentas, essa sabedoria na sua vida. Então, Janinha, foi tão importante que hoje eu me dedico a disseminar, né, essa jornada. Então, eu nem sabia que para você tinha sido um divisor de águas, estou sabendo agora. Para muitas pessoas né? E para mim não foi diferente. Essa semana eu escrevi para o Denis, que foi quem trouxe, né, quem apresentou esse trabalho para gente, num momento até que esse livro nem estava disponível no mercado, né, aqui no Brasil. Acho que é legal lembrar isso também. Oi? Era uma tradução bem ruim que a gente usava, né? Então, era um livro que ele encontrou num sebo, né, que foi publicado no Brasil em 1996.
Então ele passou um longo período sem uma edição, uma nova edição brasileira, e agora muito recentemente que ele foi publicado novamente pela editora Sextante, né? Essa edição de 96 era da Ediouro. Então, assim, para mim foi tão importante chegar aquele trabalho naquele momento, né? Porque eu vinha de um processo de bloqueio criativo que já durava 10 anos. E naquele momento, em 2014, que eu estava lá com o Ateliê das Senhoritas, que foi, né, onde tudo aconteceu, onde essa jornada aconteceu, era um momento em que eu estava voltando, né? Estava voltando a desenhar. Eu tinha parado com 21 anos e estava então com 31. Voltando a desenhar e voltando a me colocar num fluxo assim criativo. E aí chegou o Denis com essa proposta, né? E que para mim fez muito sentido. Então foi muito importante, foi de grande força para que eu conseguisse sair mesmo daquele bloqueio, de achar que eu não conseguia mais fazer a minha arte, né? Porque essa era a sensação de incapacidade. E depois, hoje, para mim, faz sentido pela minha biografia que eu possa compartilhar esse caminho e facilitar esse caminho para outras pessoas. Um trabalho que serve só a quem está em bloqueio. Acho que você, por exemplo, quando entrou em contato com ele, você não estava num bloqueio criativo, né? Mas ele ajuda muito a gente a compreender os nossos próprios processos internos. É um caminho que ajuda muito a gente a olhar para a nossa história, né? A buscar esses elementos, esses significados. E tudo isso é um terreno, é um material muito fértil para a criatividade, né? Para tudo aquilo que a gente quer vir a expressar no mundo, seja no nosso caso, no meu caso, um bordado, no seu uma pintura, um desenho, seja qualquer outra criação, né? Como qualquer outro projeto ou a própria criação dos filhos, né? Tudo que a gente manifesta, tudo que a gente cria, para tudo isso serve, né? Esse olhar. Então, é algo que hoje faz parte do meu dia a dia. Eu tenho mantras internos, assim, que eu fico repetindo, que são coisas que eu aprendi com esse processo, né? Que eu preciso fazer para me sentir bem. Como, por exemplo, estar num fluxo constante de criação. Então, são coisas que eu procuro fazer essa manutenção, né, na minha vida, fazer essa manutenção de nutrir o meu espírito criativo, de me nutrir com esse tempo criativo, que acho que essa fala que você trouxe de abertura da Clarissa Pinkola, ela traz muito essa reflexão também a respeito do tempo, né? E eu acho importante a gente ter esses mantras, essas coisinhas se repetindo aqui internamente, porque a gente vive num mundo em que nada disso é muito valorizado, né? A gente é levado a fazer as coisas de uma maneira muito rápida, de ter assim, de estar sempre preocupado com uma produtividade, com um resultado, né? E a gente dá pouca atenção ao processo, não porque a gente não queira, mas porque somos levados, assim. Se a gente não tiver com esse olhar desperto, a gente acaba sendo levado nessa maré, né? Então, essas ferramentas que a Júlia nos traz, elas são muito úteis para a gente conseguir encontrar esses espaços, ressignificar esses tempos, né? E a importância, e reconhecer também a importância de tudo isso dentro da nossa vida, né? De ter essa vida simbólica, essa vida rica, de nutrir isso na nossa vida, no nosso cotidiano ordinário, né? Eu acho que ela fala até do luxo artístico, né?
eu até separei aqui um trechinho. Outro dia eu ouvi, Jana, ela falando disso, ela estava falando numa live com o Russell Brand, Isso. e ela se referiu a esses luxos artísticos como frivolidades, que a gente precisa ter essas frivolidades, são essas coisas assim que às vezes não nos parecem essenciais, né? Parece assim, tipo, supérfluos, mas que se você for cavocar um pouquinho mais fundo, é daí que vem muitos dos nossos alimentos, muitas das nossas nutrições. Luxos artísticos ou luxos autênticos, né? Isso. Que são coisas que normalmente a gente olha assim como não essenciais, né? Ou supérfluos, né? A gente categoriza dessa maneira. Mas que se a gente for cavocar um pouquinho mais fundo, a gente vai perceber que são que podem ser coisas que nos alimentam, que nos nutrem criativamente, que a gente acaba não dando muito espaço para isso, não considerando isso muito importante na nossa vida, essa nutrição, esse alimento, né, para a alma, né? E a gente acaba não fazendo. E aí a gente acaba sendo levado a um estado que ela chama de anorexia artística, que é quando a nossa alma está com fome, né? Nesse trechinho que eu separei, ela diz: luxo é uma prática que precisa ser aprendida pela maioria das pessoas. Criativos bloqueados são muitas vezes as cinderelas do mundo, priorizando os outros em detrimento de si mesmo. Podem até se sentir ameaçados pela ideia de se mimarem. Ou seja, então ela diz que a gente tem que se mimar, e esse mimar é nutrir a alma, né? É nutrir artisticamente. Vamos ver. A Luciana Arantes pergunta: que tipo de luxo, por exemplo, materiais? Não, Lu, ela diz que são pequenos momentos seus, assim. Aquilo que te dá prazer. Qualquer coisa que te dá prazer. Então, se te dá prazer dançar, vai dançar. Se te dá prazer tomar uma xícara de chá, esquentar os pés, fazer um escaldapés, qualquer coisa que te dê prazer. E não precisa ser material. Pode ser algo que você goste muito, mas não é um luxo, é um tempo, por exemplo. Eu nunca tenho tempo para mim, então hoje eu vou separar 1 hora para mim. Então isso é um luxo, entendeu? Não tem muito a ver com materiais ou coisas. Pode ser, se você quiser, pode ser, mas é algo que te nutra. Eu vejo assim como coisas que alimentam aquela nossa sensação de abundância, sabe? Então, ela dá até alguns exemplos. Para algumas pessoas pode ser comer figos. Daí, tipo, você acha que uma caixa de figo aqui em Ubatuba custa R$ 14. Aí você fala, meu Deus, isso é muito caro, tipo, eu não, não vou me dar esse luxo, né? Mas daí a proposta, a provocação é justamente você analisar, será que isso é realmente muito caro? Se é algo que vai te nutrir, ou vai te levar para um estado de percepção de abundância, de sensação de abundância, né? Então é mais ou menos isso, não é esse luxo assim de você ter mansões ou fama ou etc. Mas é esses pequenos luxos que a gente não se dá. A gente não se dá. A gente tem uma tendência a ser muito muquirana com esse tipo de prazer, né? Até pela forma como a gente é criado, em que, né, essa visão assim meio judaico-cristã também, de que o prazer é uma coisa meio não muito bem vista, ou egóica, ou egoísta, enfim. Então, a Júlia, ela nos convida muito, né, no caminho do artista, a olhar e rever e atualizar essas crenças, né, para aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido. Então, são pequenas coisinhas, né, Jana? São pequenas. Eu lembro que o Vitchell uma vez trouxe uma imagem que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele trouxe uma imagem do pãozinho de João e Maria. Ele fala, nossa, parece que essas coisas são como aquele pãozinho que João e Maria foi deixando na estrada, que a gente vai coletando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? E são pistas que vão nos levando, quando você percebe, você está num outro estágio, num outro lugar, né?
Muito legal essa imagem que ele trouxe. E eu lembro de eu compartilhar no processo que tinha aberto a Lush aqui no Brasil. E Que eu lembro. há muito, né, não tinha esse tempo para mim, né? Não tinha esse eu vou me cuidar, né? Tinha sido mãe há pouco tempo, alguns anos apenas, então ainda estava meio no fluxo. Então eu falei assim, ai, vou lá e vou fazer um day spa, uma hora spa. E fui, gastei uma nota e me senti muito culpada. Eu falei, meu Deus, por que eu gastei tudo isso? Mas aí depois, na aula seguinte, o Denis falou, é porque a gente acaba sendo tão mesquinho com a gente mesmo que... E aí o Denis falou, é porque a Júlia fala no livro, né? Quando a gente é muito mesquinho, a gente tende a ter esses rompantes, né? De que, então agora eu vou fazer pra mim, sabe? Então aí tem um excesso ali, porque a gente não está acostumado a se dar presente sempre. Então também tem... Isso eu trouxe muito para a vida, assim, de me dar esse luxo, né? Esse mimo, entre aspas, né? Diariamente, semanalmente, que seja, assim, mas que seja constante, não só, ai, eu preciso fazer agora. E aí tem extrapola. Essa é uma boa observação. É uma boa observação. Muito legal, é isso mesmo. E nesse momento de pandemia, como é que tá sendo para você se nutrir? Menina, é difícil, né? Né, Jana? Estamos É aqui nessa difícil. mesma. Eu tive, assim, a sorte ou a sincronicidade de que eu estava mudando de casa, bem no comecinho da pandemia. E hoje, assim, eu agradeço tanto porque, assim, eu tô num ambiente que me nutre, sabe? Eu moro em Ubatuba já há 2 anos e meio, mas eu morava bem no centro de Ubatuba. E agora eu tô morando numa casa um pouquinho, não é longe do centro, mas é um pouquinho mais afastado, e eu tenho muros muito baixos. Então eu consigo ver montanhas dos dois lados da casa. Então eu vejo o sol nascer, eu vejo o sol se pôr, eu vejo a lua nascer, eu vejo onde que ela nasce em cada fase. E é muito interessante, porque eu sempre fui muito urbana e eu nunca tive essa tamanha conexão, assim, de ficar observando, sabe, esses fluxos naturais. E isso tem sido, assim, dentro desse momento de quarentena, vital para mim. É algo tão simples, né? Mas que a gente acaba se distanciando. E tem sido uma nutrição incrível. Todos os dias me permitir aqueles 20 minutos. Às vezes eu cravo no relógio, Jana, juro pra você, porque assim é tanta coisa que a gente precisa fazer no dia, mas eu me dou esses 20 minutinhos diários, assim, de ficar observando o sol nascer lá atrás da montanha da minha varanda, né? E no fim do dia eu sentar com a Moara aqui na parte de trás da casa e a gente fica comendo mexerica e vendo o sol se esconder. Isso é incrivelmente nutritivo, né? Mas, para além disso, eu acho que nessa quarentena veio uma decisão interna muito importante também, que é o de me assumir plenamente enquanto artista, né? Eu sempre fui uma pessoa que fez mil coisas, você sabe, ao mesmo tempo, e ficar ali equilibrando mil pratinhos ao mesmo tempo, né? E, e esse momento de quarentena em que a gente é obrigado a parar e se olhar, se avaliar, a gente perde muitas das nossas certezas, né? A gente perde muito daquelas coisas que a gente acreditava que eram alicerces na nossa vida. E para mim, muito isso aconteceu dentro do âmbito do trabalho, assim. Eu cheguei nessa conclusão, nessa observação e nessa intuição e forte determinação de que daqui para frente o meu caminho é somente dentro da arte, sabe? E aí, dentro disso, eu tenho procurado todos os dias exercer
a minha arte de alguma maneira, seja produzindo mesmo, seja escrevendo, né? Seja nem que seja só ouvindo ou apreciando, enfim, tá em contato, né, com essa arte todos os dias. Descobrir artistas novos no Spotify, sabe? E tá assim trocando, né, também com as pessoas. Essas lives eu sinto elas também como uma grande nutrição para gente, né, que está isolado nesse momento, poder usar esse ambiente, essa ferramenta, esse espaço para estar se nutrindo mutuamente e falando de arte, falando de processo criativo. Então, isso eu percebi que faz muito sentido dentro da minha biografia. E veio essa coisa muito forte, assim, de me assumir mesmo enquanto artista. Eu não sei como foi isso para você, Jana, até uma curiosidade que eu tenho, que acho que isso já está em você há muito mais tempo, né? O quê? Esse processo de sair do armário, tipo, de se assumir artista. Processo que eu estudei, que aí eu fui trabalhar em gráfica e que um dia eu falei, não, eu vou sair, mas eu entendi que não é, não, aquela decisão não foi só aquele dia, é todos os dias. Todo dia eu tenho que decidir que eu sou Uhum. artista e que eu vou fazer o meu trabalho e vou fazer o melhor que eu posso e vou aprender mais, é isso. Então, eu acho bacana que você falou que desde pequenininha, né, você já se reconheceu enquanto artista e acho que aí você teve a oportunidade também de, de experimentar isso, de experienciar isso, né? Eu lembro que eu me reconhecia enquanto artista desde pequena também, e na adolescência eu era muito artista, assim, uma atitude interna mesmo. É, mas houve um momento de rompimento, assim, houve um momento para mim de desconexão, né? E acho que eu fui levada por outros caminhos, assim, muito naquela. Eu venho de uma criação muito convencional, muito tradicional, assim, né? Então, isso teve muito impacto na hora da minha escolha profissional. E embora eu nunca tenha deixado de me sentir artista, né? E todos esses 10 anos em que eu passei não praticando a minha arte, foram 10 anos de embotamento, né? Que eu percebo assim que eu estava distante de mim mesmo. Então, esse processo de retomada, ele foi um processo muito lento, né? Que começou lá, como eu te falei, em 2013, mais ou menos. Passou por todos esse conhecimento do caminho do artista que começou em 2014. E desde então eu nunca mais parei de criar. Eu sempre continuei exercitando a minha arte e fui me aprofundando no caminho do bordado, que foi o que eu acabei escolhendo como expressão principal. Mas eu sinto que somente agora mesmo, somente agora do ano passado para cá, que veio eu acho que a melhor palavra para definir isso é o assumir-se mesmo, sabe? Que veio esse assumir-se, é isso que eu sou artista. E essa palavra artista passou a me bastar, sabe? Antes eu sinto que eu precisava justificar com outras coisas. Eu precisava dizer que eu também era designer, que eu também era educadora, porque eu passei um tempo dando aula em faculdade, que eu sou mãe, que eu sou empreendedora. Eu passei por todos esses momentos, assim, né? E hoje eu me apresentar enquanto artista e dizer eu sou artista é algo que me basta. É algo que eu sinto que é o que melhor me representa, o que sempre me representou. Mas esse assumir-se não foi tão simples para mim. Ele foi um processo muito longo. E quanto mais eu percorro esse caminho do artista nas danças, né, com as turmas, eu percebo que para muitas pessoas é assim. Para muitas pessoas é um longo processo até você conseguir apenas aceitar, né? Apenas aceitar que
que é isso que a gente é mesmo. Eu acho que de alguma forma, talvez não tanto nisso, assim, mas eu também tinha é, crenças limitadoras. Por isso eu acho que Uhum, esse processo, porque eu falei, eu não tinha respostas, né, para muitas dúvidas, para muitas crenças que eram colocadas, não só desde pequena, mas assim, enfim, as inseguranças e os medos dos outros sendo projetados na gente, né? Então, eu acho uhum, que a Júlia traz muitas respostas sobre isso, sobre essas crenças limitantes. Por exemplo, artista é vagabundo, artista não ganha dinheiro, então você vai viver na montanha-russa, entendeu? Então, eu acho que a Júlia traz muito essas respostas que a gente não nasce com elas, né? A gente uhum. meio que acaba aprendendo na raça, vivenciando na pele, né? E a Júlia traz muito conteúdo muito certinho, né? Disso. Como foi para você, assim, ter essas crenças limitantes sendo reformuladas durante essas 12 semanas? E na vida, né? Desde 2014. É, é engraçado falar durante essas 12 semanas, porque, tipo, é, essas 12 semanas, elas são mesmo assim, como se você estivesse atravessando um túnel, né? É, elas são uma iniciação, mas essas crenças, elas continuam com a gente, né, Jana? Então, a cada momento que a gente passa e repassa por elas, parece que a gente vai chegando em camadas mais profundas, né? Como aquela história de que você tem uma máscara e quando eu tiro eu encontro outra. E quando eu tiro eu encontro outra. E quando eu tiro eu encontro outra. Né? Então, assim, é um processo que eu acho que quanto mais a gente revisita, mais profundamente a gente vai percebendo essas crenças na gente. Elas continuam existindo, né? Muitas delas, eu tenho percebido que a gente não vai conseguir transformar completamente. Elas sempre vão estar lá. Agora, esse processo de olhar para elas, de conseguir reconhecer essas crenças, né? E de estar constantemente revisitando e reolhando, eu acho que isso é o que vai liberando, né? Vai liberando essa energia que nos paralisa, vai nos liberando das autossabotagens, e vai nos ajudando a caminhar, vai nos ajudando a dar passos, né? Então, eu acho que é importante isso, assim, a gente dar esses passinhos para trás, olhar, analisar, como a Clarissa Pinkola fala também naquele conto do Barba Azul, né? Que para a gente, o Barba Azul é como se fosse um predador da psique, são essas crenças limitantes, essas coisas que estão lá dentro. E que a gente tem, independente da criação que a gente recebeu. Então, pode ser que a gente tenha, enquanto criança, tido acesso a essas crenças, herdado essas crenças. Mas mesmo com, a Clarissa Pinkola diz isso, mesmo com a criação parental mais cuidadosa, sempre existe dentro de nós esse sensor que a Julia Cameron fala. Sempre existe dentro de nós esse predador ou esse assassino que está sempre ali pronto para matar as nossas iniciativas, os nossos impulsos, né, que nos levam para uma vida mais feliz, mais autêntica, mais realizada, enfim. Então, isso existe dentro da gente, né? E eu já percebi que algumas crenças eu acho que a gente consegue eliminar por completo, a gente consegue transcender e transformá-las, e tem outras que parece que elas vão ficar com a gente, assim. Mas é importante o olhar, é importante o prosseguir apesar delas. Sabe assim, tipo uma mochila que você coloca nas costas, às vezes ela pesa um pouquinho, ela tá lá, mas você segue com ela. Você segue, porque às vezes eu sinto que pode ser uma utopia, né? A gente achar que vai se livrar de tudo isso que nos paralisa.
Mas se a gente vai tornando o peso dessa mochila um pouco mais leve, eu sinto que aí a gente consegue ir chegando a ter orgulho da nossa trajetória, orgulho da nossa história, né? E se sente mais satisfeito com quem a gente está se tornando. Então, isso é muito legal porque extrapola o né? Extrapola o ser artista, enfim, é algo para a vida mesmo. Se você pudesse resumir em uma palavra, o processo criativo é? Processo criativo é a palavra que me vem hoje, tá? É constância. E você acha que nesse tempo o seu propósito artístico mudou? Eu acho que ele vai se tornando cada vez mais claro para mim, né? Eu acho que eu vou desvendando ele. Não sei se ele vai mudando, se ele vai se transformando. Mas como o meu processo criativo e artístico é muito intuitivo, eu acho que quando eu começo, eu não tenho muita visão objetiva de onde aquilo vai chegar. E conforme eu vou caminhando e vou fazendo, isso vai ficando mais claro, vai se tornando mais. Vai saindo do mundo subjetivo e vai passando mais para o mundo objetivo. Então, eu consigo compreender melhor ele. Mas sabe que eu acho que até hoje eu ainda não entendo totalmente. Eu ainda estou muito nesse processo de observação mesmo, de observar e tentar compreender como é que ele funciona para mim, sabe? Nunca esqueço das frasezinhas, né, que o Denis colocava. De o feito é melhor que o perfeito. Essas coisas estão na minha mente sempre, assim. E agora, assim, o que você aprendeu nesse tempo aí, quebrando a cara mesmo, sabe? Tipo, putz, eu devia ter feito diferente, É lógico que o erro não existe, a gente aprendeu isso, também é um tema pra gente conversar, né? Um tema longo. Mas, assim, o que você aprendeu e que poderia falar, pô, agora eu consigo fazer diferente, assim. Eu fazia desse jeito e agora eu faço desse. Janinha, o que me vem é uma resposta muito subjetiva, assim. Eu acho que uma coisa que eu tenho entendido e percebido com todo esse processo de criação e de expor, porque o artista ele se expõe, né? Isso para mim era muito difícil, muito difícil. Já fui uma pessoa muito introvertida, introspectiva e até tímida. Então, esse processo de expor. Então, o que eu senti assim foi um aprendizado de qual que é o meu real tamanho. Eu acho que a gente, às vezes, muitas vezes, a gente se coloca menos, né, do que poderia, porque a gente não enxerga. Muitas vezes a gente sente que aquilo que nós dizemos não é importante, que aquilo que a gente faz não é bom o suficiente. E eu, como muitas pessoas, sempre sofri muito dessas autocensuras, né? E num outro contraponto, às vezes, quando a gente vai desvendando a gente vai percebendo que a gente pode mais, né? E a gente se empolga. E aí a gente acredita também que pode abraçar o mundo de repente, assim, e acaba dando passos maiores do que as pernas, né? Então eu sinto que nesse momento de vida e olhando para toda essa trajetória aí percorrida dentro dos processos da arte mesmo, eu tô entendendo, tô começando a conseguir essa percepção de até onde eu vou, até onde eu dou conta, qual que é o meu lugar na fila, né? Assim, e
e vendo o que é que faz sentido dentro, assim, sem me comparar muito com as outras pessoas, porque eu acho que também esse processo da gente não se sentir suficiente, ele vem muito da comparação, né? E a comparação não faz nenhum sentido, né? Se a gente for ver, porque todos nós temos histórias únicas, trajetórias únicas, e a gente só faz sentido se comparar o nosso hoje com o que a gente era ontem, né? E então acho que é muito cara mesmo, muito assim, sendo menos do que eu poderia, muito assim, às vezes diminuindo a minha luz ou o meu saber por medo de que alguém que estivesse próximo pudesse se sentir ofuscado ou inferior. E ao mesmo tempo também tomando na cabeça de às vezes me empolgar demais e achar, nossa, então vamos lá e vamos dominar o mundo e pera. Não é bem assim também, ainda não está nesse ponto. Então, conseguir calibrar isso, eu acho a coisa mais assim. Mas é um exercício de observação que eu tenho feito e que eu acho que foi onde eu mais errei, assim, onde eu mais quebrei a cara, mas fui aprendendo a desenhar, fui desenhando esse mapa, sabe? Tem uma pergunta aqui. Cada uma pode criar uma frase que, como as do Denis, ficam para sempre, para finalizar. Ah, legal. Eu vou trazer aquilo que é o meu mantra diário, o meu mantra assim que eu descobri com o caminho do artista e que para mim ele é para sempre, ele é diário, ele não muda, que é nunca pare de criar. Eu vou falar agora em sua homenagem uma que você falou para mim. Acho que na segunda vez que você estava fazendo o, o caminho do artista, e aí você falou continue criando e deixa. O mais importante é a quantidade e a qualidade você deixa que o fluxo que a fonte traz, né? Então acho que é meio isso assim. Vai e faz, e porque tinha essa coisa do perfeccionismo muito forte sempre, né? De se não tá perfeito, eu nem vou começar, né? Se eu não tenho as condições perfeitas, eu nem vou começar. Então, deixa vir, vai, faz e deixa que a qualidade a fonte traz, né? Cuida do fluxo. Isso essa frase é da Julia Cameron. Ela, deixa eu tentar lembrar as palavras que ela usa. Ela fala assim: eu cuido da quantidade e a fonte cuida da qualidade. Isso. Então, tem a ver com a palavra que eu trouxe, que é a constância. É tipo, você se põe a serviço e se põe no movimento e vai fazendo. E naturalmente a qualidade vai chegar, ela vai ser alcançada se você tiver, né, nessa constância, nesse fazer contínuo, porque é assim que a gente se aprimora, é assim que a gente, né, que a gente cresce. Então, eu cuido da quantidade e deixo a fonte cuidar da qualidade. Com essa frase maravilhosa, a gente se despede, deixando aqui para vocês essa reflexão. Comentem, compartilhem com quem vocês quiserem. Essa live é incrível, assim. A gente trouxe muitos assuntos. Poderia ficar conversando aqui horas com a Nina, porque tem muito mais coisas legais. Tem o do Zé Bueno também, sonhar grande, fazer pouco, começar agora. É isso também. Essa tá sempre, né? Sonho pequeno, não, sonhe grande, faça pequeno, comece agora, né? Então essa também é maravilhosa. E queria te agradecer muito, uma honra estar aqui de novo com você. Assim a gente mata o Eu é que te agradeço. Foi incrível. É sempre bom estar com mulheres assim maravilhosas, inspiradoras. E eu agradeço muito, 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 muito. E quero que ficar o convite aqui para a gente fazer mais vezes. Super, super top, Janinha. Muitas saudades de vocês. Saudades. Adorei. Obrigada, viu? Te admiro demais, você e o Viché. Eu também. Estão sempre aqui na minha mente e no meu coração.